Boa noite a todos, bom retorno às aulas. O nosso primeiro tópico para essa segunda unidade, a disciplina de biotecnologia, é a clonagem reprodutiva. Como fazer indivíduos geneticamente iguais? Esse é o processo de clonagem reprodutiva, que teve início e foi bastante divulgado com a produção do primeiro mamífero adulto, de um clone adulto, no caso da Dolly. A técnica é a transferência de um núcleo para outro, e a partir de divisões sucessivas, o indivíduo gerado é igual àquele primeiro. E o clone formado nada mais é que um indivíduo idêntico aos seus pais, ao seu pai. No caso, 3 indivíduos participam do processo. O doador do núcleo, uma célula receptora anucleada, a junção desse núcleo nessa célula formará um novo embrião, que aí, como mostra a figura aqui dos cachorros, 2 cachorros idênticos, 2 clones dos seus pais. Essa técnica é bastante utilizada hoje, tanto na produção animal como na produção vegetal. Nessa figura temos o primeiro clone reproduzido de um mamífero adulto. É o caso da Dolly. A figura mostra os passos 1, 2, 3, 4 e 5. No caso, tem a Dolly antiga, dela vai ser retirado o núcleo de sua célula. Na figura 2 foi a incubadora. Daí foi dessa ovelha e da célula dessa ovelha foi retirado o núcleo. O núcleo da Dolly foi inserido na célula dessa segunda. Houve uma fusão a partir de descargas elétricas e as células entraram em mitose sucessivas, formando o embrião. No final desse processo, tínhamos uma Dolly idêntica àquela primeira. Aqui nesse slide, a figura demonstra todo o protocolo que é usado, no caso de produção de clones por reprodução, por clonagem reprodutiva. Temos aí um conjunto de células, daí vai ser tirado o núcleo. No lado direito tem uma célula já anucleada. Esse núcleo é inserido naquela célula de origem. Essa célula aceita esse núcleo como o seu e começa a proliferação celular. Processo de mitose sucessiva até o surgimento de um embrião, como mostra aí a figura de um bezerro clonado a partir daquelas células originais. O indivíduo será idêntico aos seus genitores, aos seus pais. E são demonstradas algumas vantagens e desvantagens desse processo de clonagem reprodutiva. A grande vantagem, eu entendo assim, que foi a partir do conhecimento dessa técnica que surgiram várias outras. A clonagem como exemplo terapêutica, que será o nosso próximo assunto. E aí a ciência conseguiu fazer com que, como exemplo, se reproduza in vitro órgãos humanos, né, para diversos tratamentos de saúde. Mas a tabela destaca as vantagens, requer um só indivíduo selecionado pelos seus caracteres, aí são caracteres vantajosos. Os caracteres prevalecem nos indivíduos, nos novos indivíduos, então tem clones iguais, isso muito utilizado entre os vegetais como exemplo, para o melhoramento genético de plantas. As plantas obtidas são robustas e saudáveis, muitas vezes com a capacidade de não ser infestada por bactérias, por fungos de solo e por outras doenças. Esse processo, essa vantagem e desvantagem também equivale para animais. Produção de ovelha, de cabra, de bovinos, também vai na mesma linha de vantagens. Como desvantagem, requer uma técnica especializada, porque todos eles, cada processo basicamente tem um protocolo próprio. É caro, né? Tem equipamentos aí sofisticados, pessoal qualificado, e aí o geneticista que se prepara, o mundo é novo para nós, e aumenta a probabilidade de uma vasta produção dizimada por parasitas, uma vez que todos os indivíduos são geneticamente iguais. Esse é o principal problema,
que a cada produção vai ter que ter novos estudos, nova preparação de indivíduos que consigam não ser suscetíveis a doenças. Mas o grande mérito dessa técnica é, a partir dela, surgir outras, como veremos, que já disse, a clonagem terapêutica. Essa é a primeira parte do conhecimento, é o conhecimento base. Segue junto a essa aula um texto base e peço que leiam, reflitam sobre ele, respondam as questões e após responderem, vocês têm até a próxima segunda-feira para publicar na plataforma. Obrigado e segunda-feira que vem veremos o outro conteúdo, que é a clonagem terapêutica. Boa noite.